perguntas sobre tudo menos nutrição. E aí, Beth, no meu coração, como é que tu está? Eu espero que esteja muito bem. Tô muito feliz de ter aqui comigo mais uma vez. Comenta aí pra mim em qual momento do teu dia tu tá me assistindo. Tá no cardio, tá coçando a bunda, tá fazendo alguma marmita, eu não sei o que tu tá fazendo. Eu quero saber o que tu tá fazendo agora enquanto assiste meu vídeo. E hoje, o nosso tema do nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu trago muito conteúdo aqui informativo sobre nutrição, alimentação e tudo mais, mas eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram perguntando pra vocês o que vocês gostariam de ver aqui no YouTube. E me pediram pra fazer uma caixinha de perguntas, né, diferenciada, né, de assuntos pessoais. Então eu abri e a gente vai fazer vídeo 1 e 2 porque deu muita pergunta lá e a gente vai começar. Então, sem mais delongas, bora lá que eu sei que vocês são curiosas. Eu vou descer bem aqui e vamos ver por aí que a galera começou. Nossa, meu Deus, tem muita pergunta mesmo. Tem vontade de ter filhos? A Nayara Sattler perguntou. Beth, então, olha só. Eu até penso, porém, jamais em hipótese nenhuma agora nesse momento da minha vida. Eu tô num momento muito próspero da minha vida profissional e eu sei que quando a gente vai ter filhos, né, a gente tem que ter muita responsabilidade e a gente vai ter que tirar um tempo da nossa rotina, da nossa vida pra se dedicar à criação de uma pessoa, né, de uma criança, enfim. A gente sabe que demanda muito. Então, nesse momento atual em que eu vivo hoje, eu não penso. Mas quem sabe lá, depois dos meus 30 e poucos anos, eu pense em ter filhos sim. Sei que é uma responsabilidade muito grande, que a gente deve, né, pensar em ter estabilidade financeira, estabilidade no relacionamento pra daí partir pra um filho. Então, eu amo criança, né, eu sou apaixonada por criança e eu sempre me dou muito bem com elas. Então, acredito que eu vou ser uma boa mãe, porém, lá na frente. A Juliana Leal perguntou, qual tua parte preferida de ser conhecida e amada por tanta gente? Então, Ju, é muito doido que ainda não me cai a ficha, sabe? Que nem hoje, por exemplo, eu fui fazer as unhas e a menina que tava fazendo as unhas antes que eu me conhecia e me acompanhava. E sempre que eu vou fazer as unhas lá na D, que é onde eu faço, a manicure maravilhosa, sempre, gente, é sempre, a pessoa que tá antes de mim e a pessoa que tá depois de mim me conhece, me segue, me acompanha. E, tipo, eu sempre penso assim, não, as pessoas não me conhecem. Só que daí, tipo, depois eu percebo que sim, na academia também é muito engraçado, que, tipo, na academia eu acho como uma pessoa normal, tipo assim, eu não penso que todo mundo me conhece, né? Só que eu acho que as pessoas me conhecem lá também, é muito doido isso, mas é muito legal quando eu paro pra conversar com seguidoras, enfim, pessoas que me acompanham, e eu percebo a diferença que eu já fiz na vida de todas essas pessoas. Assim, às vezes coisas mínimas, coisas básicas que eu posto no dia a dia, que eu nem imagino que vai fazer diferença na vida de uma pessoa, e vai lá e faz. Relatos que eu recebo de pessoas que emagreceram 10, 15, que começaram a atividade física, que trouxeram família pra essa vida mais saudável também, e assim, não tem sensação melhor do que essa, e todos os dias eu deito na minha cama e eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus por esse propósito que me deram de estar aqui ajudando as pessoas para uma coisa tão boa, né? Que é a vida saudável, enfim, ter mais alegria na vida também, né? Com os meus conteúdos, enfim, tudo mais. E eu sou muito grata de verdade a tudo isso. Como você e seu namorado se conheceram? Me perguntaram aqui. Amor_Drexler. Então, na verdade, eu conheço o Lucas assim, ó, há 1000 anos atrás. Desde quando eu tive meu primeiro relacionamento, meu primeiro namoro, eu já conheci o Lucas porque ele já era personal na academia que eu treinava antigamente. E eu já conhecia ele, enfim, ele tinha o relacionamento dele, eu tinha o meu também. E aí, depois que eu terminei meu relacionamento, ele também já era solteiro, enfim, tudo mais, a gente se olhava na academia, a gente se, entendeu? Se ficava assim. E eu tinha uma amiga, a Bruna Spindler, não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo ou não. E a Bruna treinava junto comigo, a gente trabalhava juntas numa clínica, né? E a gente sempre treinava juntas, eu e ela, a gente virou muito amiga naquela época. Inclusive, saudades da Bruna, a gente dava muito bem quando a gente trabalhava juntas. E aí, a gente treinava juntas sempre. E sempre que eu tava treinando, a Bruna dizia assim, olha lá, o Lucas tá te olhando. E eu, capaz. Mas eu já senti uma atraçãozinha, não vou dizer que não. E a Bruna dizia, olha, ele tá te olhando. E eu dizia, não. E ela, ele tá te olhando sim, ele não sei o que, sei o que lá. E eu ficava assim, não. E aí... Ele vinha, dava umas papeadas e tudo mais, mas eu não dava muita corda, né, tá, enfim. Aí no final de 2022, ou foi 2023? Foi 2022, tá? No final de 2022 eu tava postando a foto de uma torta de bolacha que eu tinha feito pro meu aniversário. E o Lucas respondeu a história assim, ai, traz esse pedaço dessa torta de bolacha pra minha casa pra eu comer. E deu assim, olha, eu não posso levar a torta de bolacha, mas eu posso ir aí sim. Aí ele disse, então vem. Eu disse, então eu vou. E aí eu fui. Eu me lembro que eu fui na casa da minha amiga Stephanie e eu dei umas goladas de drink, eu não sei o que eu tomei naquele dia, se foi vodka com energético ou foi vinho, pra chegar lá mais no brilho. E aí desde então a gente começou a ficar, a gente ficava esporadicamente, daí depois em 2023 a gente ficou um tempo, aí a gente parou de se falar, porque a gente ficava assim, tipo, sabe aquelas ficadas onde não tem compromisso? É tipo, oi fulano, olá, como é que tá, vamos lá. Aí eu fiquei com outras pessoas, ele ficou com outras pessoas também. Aí no final de 2023 a gente voltou a ficar mais seguido de novo.
E aí no início do ano passado, 2024, a gente teve um atrito, a gente parou tudo, a gente encerrou, a gente resolveu bater um ponto final, mas aí uma semana depois a gente resolveu voltar atrás e daí a gente começou a namorar. Foi assim, emocionante. Mas a gente já vem assim nesse reconhecimento de território desde 2022, então a novela é longa. Adorei essa, olha só, a Lívia Mar Graf perguntou: o que acha que acontece quando morremos? Olha só, eu tenho mostrado algumas vezes aqui, eu tenho trazido mais, né, no meu perfil do Instagram, quando eu vou no centro espírita, né, eu gosto demais da doutrina espírita. A minha avó era espírita, a minha mãe também é espírita, e quando eu era criança, o centro espírita ficava bem localizado na frente da minha casa aqui, e eu era levada pela minha avó, enfim, tudo mais. Quando a minha avó faleceu, a mãe da minha mãe, pra compreender ainda mais o espiritismo, que eu já gostava muito, né, da ideia, enfim, de tudo mais, eu comecei a me aprofundar um pouco mais, buscar mais sobre, comecei a entender um pouco mais sobre como é que o espiritismo explica a vida, a morte, enfim, tudo mais. E é uma doutrina tão linda que ela nos acolhe, ela nos explica tanta coisa, ela nos esclarece tanta coisa, e eu gosto demais do espiritismo. Então, eu tenho ido todas as segundas-feiras com a minha mãe, né, no centro espírita aqui na minha cidade, porque sempre tem um tema de uma palestra diferente. Conta muito sobre Jesus, eu tenho entendido muito mais o que Jesus fez, como foi o legado de Jesus, uma coisa que eu nunca tinha parado pra entender de fato, sabe? Porque a gente tem muitas vezes a visão de que a igreja quer te impor alguma coisa e tudo mais, e o espiritismo não, ele te esclarece, ele te explica, ele te dá luz, sabe? É muito interessante. Então, na minha concepção, de acordo com o que eu acredito, eu acho que a gente tá aqui numa passagem, né? Nós já tivemos muitas e muitas experiências de vida aqui, a gente tá aqui aprendendo, né? Porque cada chance que a gente reencarna, né? Cada vez que o nosso espírito vem até a gente tem a reencarnação e tudo mais, a gente tá aqui pra aprender, né? E tudo tem um motivo de estar acontecendo. E eu acredito que quando a gente desencarne o nosso corpo carnal, né, ele vai voltar à natureza, afinal de contas nós somos compostos por matéria orgânica, e o nosso espírito ele vai para um lugar muito bom, né, de acordo com o que a gente fez por aqui, e depois de um tempo, quando for necessário, quando Jesus e Deus verem que está na hora novamente da gente vir para a Terra, reencarnar num novo corpo e reaprender e continuar evoluindo como espírito, a gente volta. Então, na minha concepção, é isso que acontece. A Bia Marcon perguntou se eu faço faculdade. Gente, não parece que eu estudo? Muita gente acha que eu sou formada, né? Mas na verdade, sim, eu faço faculdade de nutrição. Eu tô encerrando agora o último semestre da faculdade. Inclusive agora, no início do ano, agora acho que em fevereiro ou março, eu vou iniciar o meu último estágio em nutrição clínica no hospital. Já tô alinhando tudo com a Nutri do Hospital aqui de Taquara, papéis, enfim, tudo mais. Então logo mais vocês verão a Skin Bruna estagiária no seu último estágio, terceiro e último da faculdade. E aí sim eu me formo em nutrição. Sua cidade tem shopping? A Lívia perguntou. A gente tem um mini micro shopping, na verdade, aqui em Taquara RS. Entretanto, ele não tem nada dentro. Ele tem algumas lojas, um restaurante e não tem, assim, nada. Mas eu não posso reclamar, minha cidade agora tem Renner. E pra mim, o evento do meu final de semana é ir na Renner final de semana gastar. Tá? Teve uma época do final do ano passado que eu ia na Renner todo final de semana comprar, nem que seja um brinco, mas eu ia lá e comprava. A Norma Hora perguntou: você vai morar sozinha ou com seu namorado? Bom, eu já comentei algumas vezes que eu tenho muito o objetivo de esse ano ir morar sozinha, né? Eu e o Lucas, a gente vai fazer um ano em abril, tá? E antes de eu me juntar com qualquer pessoa, eu preciso ter a experiência de morar sozinha, né? Então eu quero muito a experiência de ter minha própria casa, de montar o meu apartamentozinho com as minhas coisinhas, enfim, tudo mais, ter a minha individualidade, ter o conhecimento de como é morar sozinha, dar conta de limpar banheiro, de limpar isso, de limpar aquilo, de lavar roupa, de estender roupa, de não sei o que lá. Então eu vou morar sozinha primeiro, pra depois, futuramente, né, quem sabe a gente morar juntos. Mas eu preciso muito dessa experiência, eu tenho certeza que vai ser muito engraçado, vai render muito conteúdo e vocês vão acompanhar tudo junto comigo. Então antes de morar junto, eu preciso morar sozinha pra ter essa experiência e eu tô muito animada, porque eu acho que vai ser muito engraçado. A Brenda Fonseca perguntou: como fez pra crescer tanto no Insta? Quanto tempo levou pra isso? Então, olha só, na verdade, Brenda, eu crio conteúdo, o primeiro vídeo que eu apareci falando na internet, se o Gabriel lembrar que eu estiver editando esse vídeo, ele vai botar pra vocês na tela, um vídeo meu falando lá em 2020, no meio da pandemia, quando todo mundo começou a virar blogueira. Naquela época todo mundo começou a blogueirar, todo mundo começou a aparecer, tá todo mundo em casa, enfiado em casa, tinha o que fazer, com uma hora todo mundo quis virar blogueira. E aí eu gostava já de me exercitar naquela época, né, mostrar um pouco da minha rotina, mas eu nunca tinha aparecido falando. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo falando bem baixinho pra dentro, assim, envergonhada, com filtro, mostrando os meus aparelhos de treino
treino em casa. Então eu peguei uma bolsa e enfiei uns produtos de limpeza da minha mãe. Comecei a fazer agachamento com aquilo dentro de casa porque era o que eu tinha acesso naquela época, né? Nunca apareço aqui, mas eu queria dar uma dica pra quem treina em casa. E assim como eu é pobre e não tem dinheiro pra pagar R$100 numa anilha, que eu fui olhar ontem, achei olho da cara. Então, o que eu fiz? Eu, como sou uma gambiarra, a famosa, né? Meti E foi quando eu comecei a postar mais sobre minha rotina, postar mais sobre exercícios físicos, enfim, tudo mais. 2020, tá? Foi naquela época ali. Aí eu encerrei meu estágio naquela época, em 2020, né? Que eu fazia técnico em química, fiz um estágio numa farmácia. E eu segui postando minha rotina quando retomei os treinos na academia, né? Quando começou a gente conseguir sair de novo de casa, enfim, tudo mais. E postar, enfim, alimentação, biribororó. Mas eu não cuidava no final de semana, eu exagerava muito, estava o balde, bebia bastante álcool, enfim, tudo mais. E é ali que eu comecei a postar um pouco da minha rotina, mas nada assíduo, assim, de criação de conteúdo. Quando eu comecei a levar a sério essa coisa de criação de conteúdo? Lá no início de 2023, no início de 2023. Eu ficava com uma pessoa, que eu não vou citar nomes, enfim, tudo mais, que me incentivou muito a criar conteúdo. Eu já tinha viralizado um vídeo em 2022 no TikTok, tinha batido 100, 200 mil visualizações, eu tinha crescido o meu perfil um pouco e tinha batido 10 mil seguidores no TikTok. Tava achando aquilo o máximo, achei incrível. E, enfim, eu me empolguei muito, só que naquela época eu era muito alcoólica. Era meu primeiro ano solteiro depois de um relacionamento muito tóxico. E aí eu decidi que eu queria viver a vida. Então eu bebia muito, então não dava pra conciliar a vida fitness com a vida alcoólica, né? Então eu ficava nesse limbo ali. E eu acabei não me dedicando a isso, apesar de ter viralizado lá no TikTok em 2022. Aí em 2023, eu ficava com uma pessoa que já trabalhava com internet, me incentivou, disse: Bruna, tu tem muito potencial. Mas eu ficava assim: ai, fulano, mas assim, não viraliza meus vídeos, eles flopam e tudo mais. Ele disse: não, continua postando, posta um vídeo por dia. Ele postava 4, eu achava um absurdo. Hoje em dia eu posto 10 às vezes. E eu me lembro que eu comecei a postar tudo que eu comi um dia. No início de 2023, todo dia. E eu falava rapidinho assim: tudo que eu comia um dia, comia 1.500 calorias e fazia emagrecimento. Quem me segue dessa época vai lembrar. Era muito igualzinho todos os dias. E eu comecei a postar. E o vídeo começou a viralizar. Naquela época eu trabalhava fora, né, na Clínica Magras, eu trabalhava de recepcionista. E, enfim, eu segui postando continuamente, né, sem desistir, enfim, tudo mais. Fiquei firme e forte ali e o meu perfil começou a crescer. Eu acho que em março daquele ano foi quando eu postei o primeiro vídeo sobre o panelão de vegetais e ele começou a viralizar. Quando eu vi que aquilo deu certo, eu já ativei o modo marqueteira e como eu sabia que se dava certo a gente tinha que usar aquilo ali como repetição, que é uma coisa que muitas pessoas do marketing explicam na internet hoje em dia, vocês têm que levar isso muito a sério, eu comecei a postar sobre o panelão de vegetais toda semana. E toda semana o vídeo viralizava. E assim, teve uma hora que eu não aguentava mais gravar aquilo. Mas eu sabia que dava certo, e se dava certo eu segui fazendo. Então aquilo fez meu perfil alavancar muito. Algo básico, mas da maneira que eu sempre fui desbocada de explicar as coisas. Gente, eu espero que o meu microfone tá funcionando. Vai que não tenha, né? Do meu modo desbocada de ser, eu comecei a falar que tem que comer vegetais pra cagar bonito, porque fibra da saciedade, pra gente emagrecer, ter pele brilhosa, cabelo sedoso. E aquele bordão pegou de uma maneira que começou a viralizar. E desde então eu tinha como meta, eu me dediquei muito ao TikTok, porque lá em março de 2023 eu monetizei. Eu consegui me cadastrar no plano de criador de conteúdo do TikTok e eu comecei a monetizar e ganhar dinheiro. E quando eu vi que dava pra ganhar dinheiro com a internet, que foi a minha primeira vez que eu notei que, caramba, isso é verdade, eu consigo ganhar dinheiro aqui, meus amores. Aí ninguém me parou. Porque quando Bruna Vila Verde bota algo na cabeça, ninguém para ela. Então, concomitante ao trabalho, que eu trabalhava das 10 da manhã às 8 da noite na clínica, na recepção, eu criava conteúdo. Então, durante o dia lá, enquanto eu tava oscilando, com tempo ocioso, eu pegava e salvava alguns comentários interessantes para criar conteúdo em cima daquele vídeo, daquele comentário, né? Fazer vídeo, resposta. E assim eu fui indo. E comecei a criar e comecei a botar como meta 4 vídeos por dia. Eu tenho que postar 4, nem que seja nada com nada, mas tinha que postar. E sempre vídeo de 1 minuto. E foi assim. E conforme eu fui criando conteúdo pro TikTok, crescendo no TikTok, as pessoas iam se debandando para o Insta também. E foi assim que eu fui criando conteúdo. Só que no início eu me dediquei muito ao TikTok, porque dava dinheiro, renda, né? E eu deixei o Instagram um pouco de lado. Por isso que o meu TikTok hoje ele é maior que o Instagram, né? Mas já tô conseguindo equalizar os dois. Hoje eu tô com 670 mil no TikTok seguidores e no Insta 430 mil. Então eu tô conseguindo equalizar, tô me dedicando muito ao Instagram. E eu já tinha um projeto em mente de que eu queria muito criar um e-book meu. E aí em 2023, no meio do ano ali, vendo a minha vida alavancando na internet, né, o crescimento ali exponencial, ganhando dinheiro com visualizações, ganhando recebidos, pessoas me notando, marcas me notando, enfim, tudo mais,
Eu pensei, putz, eu preciso tirar esse plano do papel. Daí foi quando eu tirei o Guia Emagreça Comendo do papel. E naquele meio de 2023 ali, eu tava em uma crescente muito grande e, tipo assim, dividida. Sigo no CLT e sigo conciliando com a internet, ou largo o CLT e dou uma chance pro meu sonho porque tá dando certo e tudo mais. Conversei com minha família, todo mundo é concursado aqui, eles não queriam muito ficar com o pé atrás. Mas eu pensei, não, tá dando certo. E eu preciso continuar. Eu me lembro que naquele ano, em março, eu tava ficando com o Lucas no apartamento dele. Ele disse assim, Bruna, o que tu tá fazendo aí ainda? Larga tudo e vai focar no que tá dando mais dinheiro pra ti, guria. E ele falou aquilo, eu pensei assim, cara, esse homem tem razão? E é dito e feito, né? Em 2023, meio de 2023, eu decidi me demitir. E depois de 15 dias de férias eu desenvolvi o guia, né? Decidi me demitir e focar na internet. E desde então eu tenho me focado somente nisso e tem dado muito certo. Aí depois surgiram várias parcerias, marcas, enfim, tudo mais. Surgiram desafios. E aqui estou. Já estou. Esse ano eu faço 2 anos que eu vivo somente trabalhando com a internet, né? Tive que abrir uma empresa, enfim, pra regularizar tudo certinho, né? Pagar imposto bonitinho. Então tenho CNPJ. Enfim, posso trazer um vídeo detalhadamente só sobre isso, né? Mas essa é basicamente a minha história de como eu cresci na internet. Como você concilia a pressão da vida pessoal com a vida de influencer? A Stephanie perguntou. Então, olha só, hoje, atualmente, no momento atual, eu tô um pouquinho mais tranquila em relação a isso. Eu confesso que quando eu saí do CLT, né, como eu comentei com vocês, decidi me demitir e trabalhar com a internet, no começo foi bem assustador na questão de que, assim, eu me cobrava em excesso, porque quando a gente vira autônomo, se tu não trabalhar e se não fizer o teu dinheiro, não vai ter ninguém no final do mês que vai depositar o dinheiro na tua conta, né? O benefício de ser CLT é que a gente tem ali uma estabilidade um pouquinho maior, apesar de que estabilidade mesmo não tem, né? Que a qualquer momento a gente pode ser mandado embora. Quando eu decidi virar autônoma, né, e empreender, em trabalhar com internet, no começo foi bem difícil pra mim. Eu me pressionava muito, eu não tinha tempo de descanso. E eu ficava me culpando também de ter essa liberdade de horário que o autônomo tem, porque quando eu era CLT eu tinha uma regra, eu tinha que trabalhar das vezes às 8, e enfim. E quando eu virei autônoma, eu me sentia até meio culpada na questão de ter os meus próprios horários, de se um dia eu quiser acordar às 8 da manhã, poder acordar. Me julgava por isso, eu tive que tratar isso na terapia, até hoje é um problema, tá? Às vezes me sinto mal. Tipo, eu me sentia mal de não acordar cedo, de não, sei lá, porque uma época eu tinha que acordar às 5 da manhã e agora eu não precisava mais fazer isso. Então, no começo, essa adaptação foi bem difícil, eu me culpei muito, sabe? Também porque, assim, quando a gente começa a trabalhar com a internet, a gente começa a receber muitos comentários. E quem não nos conhece, não sabe da nossa história, de onde a gente veio e tudo mais, chega num vídeo qualquer, tu mostra tua rotina ali, vem julgamento. As pessoas falam, influenciador não faz nada. Quem trabalha com vídeo não faz nada. Eu super entendo que a nossa rotina de influenciador trabalhando de casa, ela é muito mais tranquila de uma pessoa que precisa pegar transporte público, 2, 3 ônibus para chegar no seu trabalho, depois ir pra faculdade. Eu faço faculdade EAD, que é um conforto também que eu optei, né? Então tudo isso me ajuda a ter uma vida mais tranquila e confortável. Foram escolhas que eu tive, né? Mas eu confesso que quando eu comecei com isso eu me culpava demais por ter essa rotina mais tranquila, de poder ter essa flexibilidade de horários. Hoje eu já sei lidar muito mais. Em junho deste ano, em 2025 agora, faz 2 anos que eu decidi trabalhar somente com a internet e decidi pedir as contas do meu trabalho CLT, né? E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, né? Eu confesso que já tive vários momentos de crises, de altos e baixos, de ler comentários, de me fazer mal. Trabalhei muito já na terapia sobre isso, sobre essa cobrança. E uma das coisas que essa questão de trabalhar como influenciadora, principalmente do ramo fitness, do saudável, é que muitas pessoas que chegam no teu perfil sem te conhecer e não sabem da tua história, elas te julgam pela tua situação atual. Então eu já sofri muitas críticas, muito hate pelo meu corpo, pelo meu percentual de gordura, pelo meu shape, que eu não tinha shape. E eu já me senti desmerecedora de, por exemplo, ter parceria com grandes marcas por não estar com um shape perfeito na visão de muitas pessoas, né? Então eu tive que trabalhar muito na terapia, porque é uma cobrança, querendo ou não, né? Eu brinco, a gente trabalha com imagem, eu sou uma embalagem, aquele meme da Nicole Baus, né? Mas realmente, as pessoas que nos vêm de fora, que não nos conhecem, não sabem de onde a gente veio, elas chegam nos julgando. Só que aí eu comecei a me dar por conta, né? Isso tudo a gente tem que trabalhar, a questão do psicológico, né? A terapia a gente vê muito isso. De que as pessoas sempre vão te julgar, sabendo ou não da tua história. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que nos faz bem, sem ficar pensando no que o outro pode vir falar de nós, porque o outro não sabe o nosso lado da história, ele não sabe o nosso lado da moeda. Então, assim, tudo isso eu tive que trabalhar na minha cabeça quando eu comecei a ser mais exposta na internet, porque foi uma escolha minha e eu tinha que ter ciência de que isso ia acontecer. E o que eu não poderia deixar de fazer o que eu poderia deixar de fazer é de me afetar com esses comentários maldosos que vêm falando sobre nossa aparência, enfim, tudo mais,
Porque essas pessoas não sabem de onde a gente veio. E quem nos conhece sabe da nossa história, sabe da nossa evolução. Mas tem muita gente maldosa no mundo, né? Que vai estar ali pra só nos julgar e apontar o dedo. Esperando ter o primeiro erro pra sentar as patas em ti pra jogar pedra. Então, tudo isso eu já consegui me organizar muito melhor. Inclusive, uma das metas para 2025 que eu tenho esse ano não é postar menos, mas é ter mais momentos de descanso. Porque esse trabalho nosso de estar 100% do tempo todo no telefone é desgastante mentalmente. Chega final do ano, por exemplo, esse ano, final do ano ali, eu estava esgotada mentalmente. Tanto é que teve dias coisas que eu nunca faço, é de deitar na cama de tarde, de tão cansada dos meus olhos estarem pesados, de tanto olhar para o telefone, de apagar. De minha mãe ficar preocupada porque eu nunca durmo de tarde, não sou uma pessoa de dormir de tarde, eu sempre trabalho muito, né? Então essa pressão toda, ela é um pouco desgastante, então por isso que uma das minhas metas para 2025 é ter mais tempos de lazer, continuar produzindo muito, agora tô aqui no YouTube também, mas cuidar um pouco da minha saúde mental, né, pra isso não me afetar no meu rendimento no trabalho mesmo. Suzana Aparecida perguntou, tem disposição sexual ou foge às vezes? Então, olha só, se eu tô muito cansada, e hoje, graças a Deus, eu tô num relacionamento saudável, eu falo, olha, Lucas, não tô afim, estou cansada, e ele entende. Mas eu tive muito problema disso no passado, e hoje eu tenho muito desejo, eu tomo anticoncepcional e isso não afeta a minha libido. Por quê? Porque a libido de uma mulher, ela é construída em muitas camadas e em muitas formas, tá? Muitas vezes a gente não tem desejo pelo parceiro, a gente não tem vontade porque o parceiro nos trata mal. Não conversa com a gente, não pergunta, não faz carinho, não nos trata bem. E eu já passei por um relacionamento assim, e inclusive eu posso fazer um conteúdo só sobre isso, né? Tipo um desabafo assim de mulher pra mulher, sobre a minha situação. Eu tive um relacionamento tóxico, abusivo, enfim, de diversas nuances diferentes. E eu tive que fazer fisioterapia pélvica porque eu tinha muita dor durante o relacionamento, né? Durante a relação. E na minha concepção era um problema meu. Só que o que acontece? Eu tinha um problema psicológico tão grande em relação ao relacionamento com uma pessoa que eu tinha contrações involuntárias, então eu não tinha vontade alguma de ter relações. Eu fazia sem vontade nenhuma e por isso me doía tanto, porque eu me contraía, não conseguia relaxar. Por quê? Porque a pessoa me tratava mal, a pessoa era grossa, a pessoa me fazia chorar, fazia chantagem emocional, não conversava comigo, não perguntava como foi meu dia. E tudo isso constrói o desejo da mulher pelo homem. Ela tem que se sentir atraída, ela tem que admirar a pessoa pra querer estar com ela, né? É muito mais a libido, é uma construção de vários fatores, não só de tomar anticoncepcional ou não. E então é uma construção de coisas. Hoje eu tenho muito mais vontade e desejo porque eu sou uma pessoa que sou muito bem tratada, né? É uma pessoa que conversa comigo e tudo isso constrói um relacionamento, né? Então hoje eu tenho desejo justamente porque eu sou uma pessoa que tenho construído uma boa libido. E muitas pessoas acham que o não ter libido está totalmente relacionado com o anticoncepcional. Pode atrapalhar algumas mulheres? Pode, mas não é a única coisa. Então percebam quais são os pontos que vocês acham que precisa melhorar no relacionamento de vocês, caso vocês estejam com essa dificuldade. E assim, hoje eu tenho um relacionamento muito saudável, então se eu não estou afim, eu apenas comunico, fulano, não estou afim. Porque antigamente, no meu antigo relacionamento que eu já tive em 2020, eu tive um problema muito grande, que muitas vezes eu era forçada a fazer mesmo sem vontade. Por quê? Teve uma vez que eu disse que não queria e essa pessoa simplesmente pegou as coisas dela e foi embora. E ficou muito brava comigo. E desde que eu vi aquela situação acontecendo, eu pensei, meu Deus, eu não posso dizer não. Porque se for toda vez que eu dizer não, a gente brigar, a pessoa ficar brava e ir embora, simplesmente sem falar nada. Então eu comecei a fazer força na mente muitas vezes sem vontade. Então assim, mulheres, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Isso só vai destruir vocês, tá? Pelo amor de Deus, é um aviso aqui. A Gabi.Fonseca perguntou, explica o porquê do VG Lover, sou seguidora nova. Então, Gabi, olha só, eu comecei a crescer muito na internet, ser conhecida por muitas pessoas pelo vídeo chamado Panelão de Vegetais, tá? O vídeo do Panelão de Vegetais é um vídeo onde eu ensino as pessoas a fazerem um panelão de vegetais. E muita gente me conhece pela menina do Panelão de Vegetais, né? As pessoas mais antigas, porque foi o meu primeiro conteúdo da internet que viralizou muito e alcançou muitas pessoas. Hoje, um segundo conteúdo meu que viralizou muito também é o do Exéria Dentro, né? Muita gente me conhece por esse bordão. Mas muita gente me conhece pelo Panelão de Vegetais. E porque eu sou uma influenciadora do bem, que influencia as pessoas do quê? A comerem vegetais, frutas, folhas verdes, grãos integrais e fibras, né? E aí, uma vez, numa live lá no TikTok, a gente tava conversando sobre como chamar as minhas seguidoras. E aí veio o nome de VG Lover. Não lembro quem foi a pessoa que deu esse nome, ou se fui eu.
E ficou VG Lover, e desde então vocês são as VG Lovers, nós somos VG Lovers porque nós somos amantes de vegetais. E é por isso que tu é uma VG Lover. A Cecília perguntou, o Lucas não gosta de aparecer? Mostra mais o Divo. Então, Ceci, seguinte, eu queria que o Divo aparecesse mais, mas o Divo é muito envergonhado. Eu às vezes já tentei, mas ele fala assim, amor, não adianta, a blogueira é tu, não sou eu. E eu acho que no relacionamento a gente tem que respeitar as vontades da pessoa, né? Então assim, eu só filmo se ele realmente estiver confortável, se ele realmente quiser aparecer, né? Quando ele tá disponível, quando ele tá disposto. Porque a gente tem que entender que, querendo ou não, a influenciadora sou eu e não a pessoa que tá comigo, né? Então a gente tem que saber ter esse discernimento, né? E esse limite pra não expor demais quando a pessoa não quiser, quando a pessoa estiver desconfortável. E a mesma coisa serve também pra minha família, né? Eu gosto de mostrar eles, mas não é sempre que eles querem aparecer. Então eu respeito, né? Pra não abusar também, porque quem quer aparecer, quer ser exposta sou eu, não os outros. Várias perguntas perguntando se eu pretendo casar. Aqui, ó. A Grace Kelly perguntou, a Jennifer perguntou, várias pessoas. Gente, a Louise perguntou se eu namoro ou sou casada. Gente, eu tenho vontade de casar e eu acho que eu faria uma super festa de casamento. Tipo assim, uma festa bombástica. Mas ao mesmo tempo, eu também sou muito de boa e talvez eu não faria. Eu não sei. Eu nunca parei pra pensar sobre isso, sobre casamento na igreja, sabe? Tipo, eu acho lindo casamento na igreja. Mas eu também penso assim, cara, é um dinheirão. Tudo bem que é um evento lindo. Eu fiz festa de 15 anos e eu amei, eu achei incrível. Eu fui muito feliz na minha festa de 15 anos. Mas eu não sei se eu faria casamento, porque casamento acho que gasta muito mais que festa de 15 anos, né? Eu nunca parei pra pensar sobre isso, mas eu acho lindo casamento na igreja. Eu já fui aia de casamento quando eu era criancinha, dos meus primos lá em São Paulo, e foi muito legal. Apesar de que aquele vestido me dava muita alergia e pinicava aquelas florzinhas que estavam bordadas. Eu lembro até hoje disso. Eu tinha, sei lá, 5 anos e eu lembro até hoje que o vestido me pinicou muito, horrores. Não sei se eu casaria na igreja hoje em dia. Essa é uma pergunta que eu tenho que refletir sobre isso. A Fran perguntou, você faz bronze artificial e está com uma cor linda? Sim. Eu faço bronze artificial em máquina. Ah, Bruna, mas não é proibido, não é não sei o quê. Eu não quero saber. Para a gravação, desliga a câmera. Eu tô linda. Tô com a cor maravilhosa, né? É isso que importa. A Larisa perguntou o seguinte, Bru, tu acha que um dia vai sentir vontade de usar umas paradinhas pra aquecer mais? Não. Eu acho que a gente consegue evoluir muito, 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 muito naturalmente falando. Eu percebi isso no ano passado. Em 6 meses eu tive uma evolução gigantesca. E o Lucas sempre falava assim, amor, pensa comigo, se tu evoluiu tanto em 6 meses seguindo a dieta bonitinho, imagina a tua evolução em, sei lá, 2 anos, se tu continuar nessa crescente de evolução, né, de constância na dieta. E outra, eu não tenho desejo de ficar grande, sabe? Eu não tenho desejo de ficar extremamente definida. Claro que naturalmente, se eu conseguir chegar lá, ótimo, né? Mas eu já tô muito feliz com a minha evolução, quero seguir evoluindo, quero perder mais um pouco de gordura, mantendo minha massa muscular, mas eu não tenho o desejo de crescer muito e ficar grande. Por isso que eu não optaria por tomar essas coisas. Também sei, né, estudando que não são benéficas pra saúde. Claro que cada um faz o que quiser dessa saúde, né? Várias coisas que a gente faz que não é saudável, tomar isso aí também não é. Mas eu não faria por inúmeros motivos e um deles também seria que eu sou muito responsável quanto ao meu poder de influência, tá? Então, eu sei que por mais que eu falasse pra vocês, gente, estou usando, mas não é pra ninguém usar. Vocês usariam também. Então, por esse motivo também eu não faria o uso. E não sinto vontade, desejo, sabe? É uma coisa pra mim que não me encanta. Da Jéssica, tu usa anabolizantes igual o teu nabo? Gente, não, eu não utilizo, mas eu fico lisonjeada quando alguém fala isso. Mas assim, eu sei que provavelmente são pessoas que não têm tanto conhecimento na área, porque qualquer pessoa que tiver um pouquinho de conhecimento sabe que não, né, gente? Pela minha definição, assim, não, eu não uso anabolizantes sem nada do tipo, né? Eu tenho um percentual de gordura ainda um pouquinho elevado, mas tô super feliz assim, vou seguir dessa forma, natural é a fonte da juventude. Vou terminar esse vídeo com essa aqui que não é uma pergunta, mas uma afirmação da dona Lara Eduarda. Quer virar minha cunhada? Ela botou bem assim, ó, Best, com todo respeito, seu irmão é um divo. Ele é um divo mesmo, né? Minha mãe e meu pai arrasaram na maternidade. Best, espero muito que vocês tenham gostado. Vou fazer parte 2 desse vídeo, porque assim, ó, tem muitas perguntas. Na verdade, eu vou fazer até parte 3. Então acho que eu vou fazer mais 2 partes desse vídeo aqui pra ele não ficar longo demais. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E com certeza eu vou trazer mais vídeos de perguntas assim, se vocês gostarem, tá? Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Um beijo e não se esqueçam de inscrever-se no canal também.